Um, dois, três. Café com sal. Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Café com Sal, podcast que você já sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo. Você sempre nos acompanha, tanto no Spotify como no YouTube, e os cortes no LinkedIn, no Instagram e no TikTok. Agora a gente está com uma novidade, todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, no Spotify, a gente tem o Café com Sal Expresso, em que vocês mandam perguntas sobre carreira para mim e eu respondo por áudio, com o áudio de vocês, inclusive. Então mandem sempre essas perguntas pro WhatsApp oficial do Café com Sal, que é 11 99715 0018. E a nossa produção escolhe as 3 melhores perguntas da semana para entrarem no ar, como eu disse, toda quinta, às 8 da manhã, no Café com Sal Expresso, tá bom? A gente agradece os nossos apoiadores, o pessoal do Life Mix, Daniel Pfefferbaum, um abração para você e equipe. Hoje estou degustando o meu chá com fibra sabor laranja e gengibre, bebida essencial não só do Café com Sal, como da nossa casa. Lá em casa, vocês já sabem, todo mundo consome Life Mix, além de muita água, claro, principalmente nesse calorzão. Os produtos Life Mix, também vocês sabem, são feitos por uma equipe super competente de nutricionistas, nutrólogos e médicos, gente com PhD em nutrição, que sabe tudo de colocar o melhor produto na tua mesa. A gente também agradece o pessoal do Venturos, esse instituto brasileiro, um orgulho nosso de pesquisa e desenvolvimento em inovação, que fica em Campinas, em Manaus e em Atlanta. Eles estão envolvidos no nosso dia a dia, principalmente no dia a dia da tua empresa e você também, como consumidor, em vários aspectos. Quando você faz compra no cartão de crédito, no software daquela maquininha de cartão de crédito tem o dedo do Venturos. Quando você toma uma vacina, por exemplo, em ambiente médico e de saúde, os insumos daquela vacina são vasculhados pela visão computacional do Venturos. Se você quer impactar o teu negócio com tecnologia, desenvolvendo um aplicativo, um marketplace, um e-commerce para o teu negócio, procura o pessoal do Venturos. É tecnologia de ponta a ponta, você fica abismado visitando a estrutura deles. Para mais informações, www.venturos.org. E hoje nós temos um convidado pitoresco e espetacular, que é o Hugo Farias. O Hugo Farias é um executivo de mão cheia, alto executivo do ambiente de tecnologia, que deu boot na carreira e restartou como um atleta, talvez o corredor mais voraz do Brasil. Seria o Forrest Gump brasileiro? Vamos entender aqui com o Hugo. Hugo, super bem-vindo ao Café com Sal. Conta a tua história pra gente, porque eu estou curiosíssimo. Você que é, como eu disse, um corredor voraz e transformou a tua carreira em algo completamente diferente, trazendo propósito, né? Você que está à frente do projeto Propósito, e eu estou curiosíssimo para entender isso, até para ver se eu aprendo alguma coisa com você. Obrigado, Hugo, bem-vindo. Obrigado, Fábio. É uma satisfação estar aqui, bater esse papo satisfação contigo. É toda nossa, toda nossa. Me conta uma coisa, você sempre teve o esporte na tua vida presente? Sim. Ou esse que aconteceu depois? Nunca foi de forma profissional, sempre foi de forma amadora, mas eu joguei basquete na minha infância, dos 10 aos 12, e depois entrei no mercado de trabalho e aí me afastei um pouco, eu jogava só esporadicamente. Eu retomei o esporte na minha vida por volta dos 32 anos, onde eu comecei a praticar tênis, fiz 8 anos de tênis, eu sei que você já é praticante de tênis também, acho que é uma tendência, com né? essas dores, né? A gente vai falar de dor aqui, é cotovelo, braço, joelho, mas tudo bem. E aí joguei tênis até 2018, quando eu fiz uma daquelas promessas de final de ano, falei assim, eu sempre queria correr uma maratona, falei, 2019 eu vou correr uma maratona. E aí, em janeiro, liguei para um treinador e falei assim, olha, William, quero treinar para minha primeira maratona. Dá para fazer? Em quanto tempo eu consigo ganhar condicionamento? Ele falou, olha, 9 meses é suficiente. Falei, ó, tem uma maratona de Buenos Aires em setembro. Dá para fazer? Falei, dá. Treina 3 vezes por semana e vamos lá. Falei, fiz minha primeira maratona em setembro de 2019. Continuei na corrida, migrei para o triatlon, até que em 2022 dei um restart completo no meu GPS, no GPS da minha vida. Me conta um pouco do processo de decisão disso, desculpa te interromper, porque assim, eu fico pensando em várias coisas, porque eu me transporto para o meu dia a dia, né? E o dia a dia de todo mundo fica assim, pô, será que dá para encaixar isso na minha rotina? É tudo tão corrido, é casamento, é filha, é trabalho, as responsabilidades, dependendo de onde você mora também, como a gente estava conversando aqui, para você deslocar. Por exemplo, especificamente em São Paulo, numa cidade grande, 2 quadras, às vezes demora 40 minutos, 50 minutos. Como é que é esse processo de reorganização, você ainda como executivo lá na IBM, né? Para conseguir colocar isso na tua agenda? Como é que é esse processo? Você precisa ajustar a tua rotina. Qual que era a minha vida antes de correr?
Eu dormia tarde, gostava de assistir série, gostava de assistir filme, criança pequena. Tá me descrevendo. E aí, esse era o meu dia a dia. Falei, bom, quero correr uma maratona. Correr uma maratona vai precisar de tempo. Eu não posso tirar tempo da família e não posso tirar tempo do trabalho. O que eu vou ter que fazer? Vou tirar tempo que eu tenho hoje que eu não uso. Em vez de dormir mais tarde, vou ter que dormir mais cedo. Vou dormir a hora que as crianças dormem. E aí me reeduquei e falei assim, agora eu vou acordar cedo. Então 5 horas da manhã eu já começava a treinar. Treinava até umas 6, 6 e meia, trocava de roupa e ia trabalhar. Então eu tive que mudar a minha rotina, mudar os meus hábitos para encaixar esse processo de treinamento no meu dia a dia. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque sem saber, depois isso está escrito em livro, né? Você lê o Milagre da Manhã, lá está descrevendo a importância de você praticar atividade física de manhã cedo. Isso na tua mente. Por N fatores. Primeiro, quando você acorda cedo, já é uma vitória. Para quem não gosta de acordar cedo. Ah, é. Aí você calça o tênis e vai fazer uma atividade. Vai caminhar, vai correr, vai pedalar. Volta, segunda vitória. Aí você veste a roupa, vai pro trabalho. Pô, você começa o trabalho já com 2 vitórias no teu dia. Teu dia vai ser completamente diferente. E a partir daí eu não parei mais. Então, o fato de ajustar a minha rotina e desenvolver novos hábitos para fazer a maratona me ajudou demais na minha performance no trabalho ainda como executivo. E eu tinha que incluir a atividade física na minha vida. Eu viajava, ia para os Estados Unidos, ia para outras cidades, não interessava. Eu ia para lá e já me programava para fazer o treino. Ia para reunião com um cliente X, tinha que ficar na cidade, eu levava minha roupa de treino, acordava cedo lá, fazia o treino, e assim eu consegui treinar para fazer minha primeira maratona. Como é que estava a tua vida de executivo antes de tomar essa decisão? Porque assim, claramente você tinha uma carreira de sucesso, né? Sim. Então, teoricamente, para quem olha de fora, você não teria motivos para abandonar essa carreira, mas sim para de repente complementá-la, como você fez, pelo menos de início, com esse tipo de atividade. Como é que estava a tua vida como executivo nessa época? Eu estava no meu melhor momento. Eu estava entregando resultado. Estava acima, estava gerando performance. E eu lembro que um dos principais contratos da IBM, uma grande mineradora, contrato milionário, estava prestes a ser encerrado por questões de problema na entrega do serviço. E eu cuidava de outros contratos. Aí a minha diretora chegou e falou assim, Hugo, a gente precisa que você assuma esse contrato aqui. Eu falei, mas por quê? Era aqui em São Paulo e eu já estava morando de volta em Campinas, porque a gente está com uma série de problemas, o presidente da empresa está sendo envolvido lá, precisa resolver o problema de gestão. Eu falei, tá bom, eu vou fazer isso. E foi justamente coincidiu no período da maratona. Eu entreguei, revesti a situação e assinei um dos maiores contratos da IBM naquele ano. Foram mais de 50 milhões de dólares de contrato. E isso me gerou promoção, me gerou outros benefícios, e nos próximos 2 anos também super performance, indo para as viagens da IBM e tudo mais. Casa própria, padrão de vida confortável, clínica da esposa sendo construída. O que ela faz, tua esposa? É dermatologista. Legal. Então, o padrão de vida estava bom, não me faltava nada. Só que comecei a me questionar, cara, é isso mesmo que você quer fazer pro resto da tua vida? Você vê o mundo para trabalhar com isso, com tecnologia durante 35, 40 anos? Se for, tá certo, porque é uma decisão que a gente toma lá atrás, né, com 18 anos. E a gente aprendeu ao longo da nossa vida, eu sou da geração X, que a gente tem que buscar estabilidade, segurança. É o nosso Criar papel. o nosso pé de meia para aposentar lá na frente, porque nossos pais, os nossos avós sofreram demais, passaram dificuldade no fim da vida, então a gente aprendeu ao longo da vida que a gente tem que construir patrimônio, pé de meia, para você ter um fim de vida mais confortável. Você sacrifica hoje para ter algum tipo de conforto Sacrifica depois. hoje, exato. E aí você fala, meu, faz sentido? Chegou uma hora que não fazia mais sentido. Trabalhar 12, 14, 16 horas, uma corrida pelo dinheiro, e você vendo o teu tempo passando, eu falei assim, cara, não é isso que eu vim fazer no mundo. Cara, beleza, eu tô com um padrão de vida confortável, tô conseguindo dar uma condição boa para minha família, mas essa é a história que eu quero contar, que eu quero escrever? Aí eu decidi que não. Só que aí eu fiz uma parada totalmente Você foi bem radical. insana. Né? Você lembra desse dia que você tomou essa decisão, onde você estava, e quando você foi ter a primeira conversa? Estou falando de alguém
que é casado, Sim, a conversa com a tua esposa. exato. Porque imagino que seja alguém que te apoia 200%. Mas mesmo assim, 1000%. nenhuma conversa de primeira como essa é fácil. Não, não é e não foi, Amor, nunca precisamos e conversar. nunca vai ser. Por quê? Porque existem os medos naturais. O primeiro medo é o financeiro. E aí, o padrão de vida vai cair, vai diminuir? Não. E o A gente vai futuro ter das que vender crianças? tudo. Vão ter que vender tudo, sou eu que vou sustentar. Então, esse é o primeiro medo. O segundo medo é com relação à saúde. Poxa, não vai dar certo, você vai se lesionar, vai ter sequela, vai acontecer isso, você pode morrer. Então, tem uma série de medos. O dia que que essa ideia me veio na cabeça, eu assisti um documentário chamado 14 Picos. 14 picos. Dezembro de 2021. Conta a história de um nepalês, chama Nins Dai, que ele escalou as 14 maiores montanhas do mundo acima de 8.000 metros, incluindo o Everest. É um documentário no Netflix, que se vocês não viram, eu recomendo. E esse documentário me inspirou demais. Esse cara, a pessoa que escalou os 14 picos antes dele, levou 16 anos para escalar os 14 picos. Ele fez isso em menos de 7 meses. 7 meses? Menos de 7 Em meses? menos de 7 meses, e ele mudou todo o ecossistema de escalada ali no Nepal. Os Sherpas, que são os caras que ajudam a levar toda a tralha lá para cima, eram os menos remunerados. Hoje já mudou isso. Ele criou a empresa dele, ele virou empresário, e hoje ele vive disso. Eu falei, tá aí. Eu quero construir o meu nome também, uma marca, e eu quero deixar um legado. Será que é possível construir uma nova história completamente do zero a partir dos 42 anos de idade até então? Eu também sou um grande fã do Amir Klink, velejador brasileiro que atravessou o Atlântico. E a filha dele agora acabou de fazer uma outra coisa impressionante. Ele, em 1984, atravessou o Atlântico remando. Imagina a quantidade de gente que falou que ele era maravilhoso, louco. Né? 100 dias entre o céu e o mar. Isso é fantástico. E todo mundo chamava ele de maluco. Então eu falei assim, tá aí. Depois que ele fez isso, ele virou escritor, virou palestrante, virou empresário. Falei assim, uma grande inspiração. Eu falei assim, eu vou modelar a jornada do Amir Klink. Só que ao invés de usar a navegação, eu vou usar a maratona como um veículo para empreender na minha vida. Será que eu consigo correr uma maratona por dia durante um ano? E o momento do estalo, né? Eu assisti o documentário do 14 Picos. Falei assim, tá aí, eu quero fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Poxa, eu tinha corrido uma maratona, eu tava no triatlon. Aí, pum, será que é possível correr uma maratona por dia? Deixa eu pesquisar se alguém já fez isso. Fui no Google, achei um cara, em 2010 fez, um belga. Falei, puta merda, é possível. Esse cara fez. Deixa eu pesquisar mais. Aí eu vi e falei assim, tá aí, eu vou fazer isso. Mas qual é o seu propósito? E aí o propósito que eu identifiquei foi o de inspirar pessoas, né? Mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis e que nunca é tarde para escrever uma nova história. Então, aos 42 anos de idade, eu decidi construir uma nova história, fazendo um feito inédito até então nas Américas, e entrar no mercado da literatura, escrever meu livro, entrar no mercado de palestras com um feito extraordinário. Claro, com tudo isso como pano de fundo. Como pano de fundo. Como é que você estruturou tudo isso? Porque assim, isso já é uma ideia maluca por si só, né? Você correu uma maratona por dia, em 365 dias. Não só do ponto de vista da saúde, mas da disponibilidade, de tempo, investimento, imagino eu. Como é que você busca, por exemplo, uma equipe para te suportar nisso? Porque assim, se isso só um belga fez, claramente no Brasil isso nunca tinha ocorrido. Sim. Com quem você foi trocar profissionais, imagino eu, porque a tua saúde estava em jogo, Sim. né? Para estruturar esse tipo de projeto. Como é que foi a estruturação de tudo isso? Primeiro eu busquei profissionais que estavam próximos a mim. Então eu conversei primeiro com o meu treinador de corrida. Eu falei, William, quero fazer isso. Ele falou, você tá louco. Isso não existe. Não dá, não é impossível. Eu falei assim, não, cara, o cara já fez. Aí eu falei assim, vou precisar de mais gente, vou precisar criar uma equipe multidisciplinar, porque vai dar problema, vai dar alguma coisa. E aí, quando acontecer algum problema, eu tenho o pessoal para ajudar. Não estou preocupado com velocidade, quero chegar até o final, de preferência de forma saudável. Então eu convidei 2 ortopedistas, mandei uma mensagem pelo Instagram pro INCOR, aqui em São Paulo. Falei, ó, Francis, pesquisador, que eu recebi o contato dele de um amigo. Vou fazer essa maluquice aqui, vou correr uma maratona por dia durante um ano, você topa me acompanhar? Isso aqui pode gerar alguma contribuição para a ciência? Aí ele me chamou para vir até o INCOR conversar. Cheguei lá, tinha uma equipe de 4 pessoas, a doutora Janiele também estava lá, me pregaram na parede com um monte de perguntas, você tá maluco, que não sei o que, mas falaram, olha, entendemos o projeto, a gente vai te acompanhar.
vamos submeter isso aqui para um comitê de ética. Se o comitê de ética aprovar, a gente escreve um protocolo de pesquisa, assina um contrato com cláusulas bem específicas de término dessa parceria, se der algum problema, e a gente te acompanha. Você vem para cá, para São Paulo, uma vez por mês, a gente faz as análises necessárias. E assim foi. Aprovaram, o comitê de ética aprovou, faltando 2 semanas para começar o projeto, e eu corria em Americana, no sufoco, hein? eu corria em Americana na parte da manhã, na parte da tarde, uma vez por mês, eu vinha para São Paulo. Resultado, o artigo já está pronto. O INCOR tentou publicar em 2 revistas internacionais de grande impacto, mas acabou não sendo selecionado. Estão trabalhando agora para publicar ou numa revista brasileira com alcance mundial ou em outra internacional. Meu coração se adaptou totalmente ao esforço físico. Entrou em estado de platô. Como é que é isso? Explica para quem não entende. Imagina, eles tinham uma preocupação. Será que o meu coração vai gerar uma desadaptação, uma arritmia pelo fato de estar correndo 42 quilômetros todos os dias? Vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai diminuir, enfim. Fizemos ecocardiograma para analisar a estrutura física do coração e ergospirometria para analisar a parte ventilatória, consumo de oxigênio e gás carbônico na atividade física, mediram a frequência cardíaca e a pressão arterial, analisaram vários parâmetros técnicos ali, e em todos os exames, com todo o protocolo de esteira que eles colocaram, velocidade, inclinação, tudo, o meu coração ele se manteve estável em todos os momentos. E eu adquiri um nível de condicionamento físico que eu jamais imaginei que eu poderia ter na vida. Quer dizer, hoje você em repouso, imagino eu, teu coração 40, deve... 44 É isso, né? de bate de frequência. Ou seja, ele está muito mais condicionado. E o coração é um músculo, né? Ele deve ser gigante, teu coração. Meu coração tá normal, ele não aumentou de tamanho, não aconteceu. Porque tem isso, sabe? Eu já ouvi falar isso na época do basquete e tal, que fazia exame, etc. Então tinham corações que ficavam... Tem risco, mas... e essa era uma das preocupações, mas não aconteceu nada. Então, por que eu mandei pro INCOR? Porque eles são um instituto de pesquisa. E aí, para mim, era importante gerar uma contribuição científica. E outra coisa, ter eles participando geraria maior credibilidade ao projeto e segurança para mim. Então, essa contribuição científica está prestes a sair e eu acredito que pode ajudar outros atletas no futuro, seja amadores ou profissionais. Claro que é um exemplar dentre bilhões de pessoas, mas pode juntar com outros artigos ou relatos sobre o impacto do esforço no nosso sistema cardiorrespiratório. Então, eu tinha cardiologistas, ortopedistas, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga. Para mim, ter uma psicóloga era importante, porque eu gerei uma instabilidade na minha vida, no meu lar, né? Imagina, foi uma ruptura. Eu cortei minha fonte de renda, pedi demissão, gerei uma instabilidade financeira, minha esposa ficou preocupada, e a conversa que é difícil a gente ter, né? Como assim, Hugo? Vai pedir demissão? Como é que vai ficar? Não, é como se fosse aquele programa de TV que troca de marido. Sai o Hugo 1, entra o Hugo 2. Peraí, eu não casei com esse Hugo, eu casei com esse Hugo. Claro. Então, eu falei assim, não, calma, eu tenho esse montante de dinheiro, isso aqui vai ser suficiente para tocar a nossa vida durante X anos e vai ser suficiente para eu construir a minha nova carreira. Então você fique tranquila que as responsabilidades financeiras eu vou mantê-las, mas mesmo assim, não interessa, a preocupação ela não desaparece. E também gerei uma instabilidade emocional, porque o homem ainda é visto como um pilar financeiro e emocional dentro de casa e aí você tem que controlar isso. Então, o projeto, apesar dele ter sido bem sucedido na sua execução, a sobrecarga emocional que você se impõe, ela é muito maior do que a sobrecarga física. Correr era o de menos. O maior desafio era lidar com o fator externo, com o dia a dia e com as oscilações emocionais que uma decisão dessa naturalmente impõe sobre a tua vida. Já teve gente aqui do ambiente de corrida, a Babi Beluco, aliás, beijão, conheço, Babi. Certeza que você conhece, amigão meu, o Marcelo Apovia, o Lelo. Amigão. Esteve num programa na SPN, com a gente você junto na SPN, lá. Eu vi, super legal. E uma coisa sempre que eu me questionei em relação à corrida é o seguinte, a gente consegue, a Babi trouxe muito isso, né? O quanto sempre foi terapêutico para ela durante a vida toda, inclusive jovem lá no sul, com o pai, o quanto a corrida trazia paz para ela, o pai trazia esse aspecto terapêutico para ela da corrida.
Você falou dos desafios, né, emocionais e principalmente psicológicos, etc e tal. Quando você está na corrida, você especificamente, Hugo, você consegue se desligar dessas questões? Então, por exemplo, você está lá correndo, você está preocupado com a tua preparação, você quer completar lá os 42 quilômetros. Uhum. No entanto, você tem conta para pagar, estabilidade psicológica e financeira do teu lado. Sim. Dá para desligar essa chavinha? A gente aprende, já era um aspecto teu antes, quando você corria. Como é que funciona isso? Porque eu Eu acho. imagino que o que você está falando é o seguinte, você Sim, vai para a corrida, mas você está com tudo isso lá na tua mente. sim. Mas o que acontece? Você aprende a lidar melhor com as preocupações. Quando eu estava na IBM como executivo, eu tinha inúmeras preocupações, inúmeros problemas. Aliás, a minha vida era resolver Ainda problemas mais você me dos contou, se ele já outros. está numa área comercial, é meta, meta, meta o tempo inteiro. Meta o tempo todo, área comercial e ainda responsável pela entrega do serviço. Então dava um problema, caía uma operação, parava um servidor da fábrica da Gerdau, SLA, parava qualidade. exato, entrega de SLA, qualidade, relacionamento, tudo, crescimento, receita, enfim, era responsável comercial e delivery. Então era uma pressão enorme. E o esporte me ajudava a lidar melhor com essas preocupações, fossem no trabalho, em casa ou financeiras. Sempre foi uma válvula de escape. Eu sempre, quando você vai correr, eu corro e resolvo meus problemas correndo. Já vou pensando nisso, naquilo. Então tem esse lado terapêutico também. Para mim funciona como uma terapia. Ou seja, você não precisa comprar o livro da filosofia estoica, você vai correr. Não, você vai correr, você vai caminhar. Caminhar também é excelente, porque durante o projeto, e tá aqui, eu me lesionei. Desenvolvi pubalgia. Eu tive que caminhar 10. O que é a pubalgia? Pubalgia é uma lesão no pubis, que é uma lesão É o incapacitante. que o Kaká teve. Eu acho que o Kaká teve. Eu acho que foi, né? Atletas amadores e profissionais sofrem disso. É uma deficiência no fortalecimento aqui. O que acontece? O volume era muito grande. Eu tinha que também fazer fortalecimento. Só que acabou que eu não consegui fortalecer o suficiente. Gerou essa lesão. Foi uma ruptura muscular aqui. E eu tive que conviver com ela ao longo do projeto. Isso aconteceu na Maratona 140. Eu tive que ir até 3,65 com isso. Não me atrapalhava na corrida. Mas, por exemplo, se eu fosse tomar uma água, tomar um gel de carboidrato, comer uma rapadura, que eu consumia rapadura também, e se eu engasgasse, tossisse, eu tinha que parar, colocar a mão no joelho, abaixar, porque a dor era insuportável. Isso não mexe com o psicológico, não? Esse tipo de dor? Não. Na hora, não mexeu com o meu psicológico, porque a minha cabeça já estava focada 100% em concluir aquilo que eu estabeleci que eu tinha que fazer. Então eu falei assim, vou ter que passar por esse processo. Só mais uma pedrinha no caminho. Falei com a equipe, falei que a equipe queria terminar o projeto, encerrar. Eu falei, não, dá para caminhar? Se eu puder caminhar, eu quero caminhar. Eu caminhava segurando uma bolsa de gelo aqui na virilha. E 10 horas durante 5 dias. O pessoal falava assim, meu Deus, que louco. E durante a caminhada, eu percebi que caminhar também era bom para você enfrentar os desafios do dia a dia. Então ali eu pensava, putz, e agora? Bom, mais 1 quilômetro. Era um passo de cada vez, 1 quilômetro de cada vez, e aí era um dia vencido, outro dia vencido, e assim eu ia superando meus desafios. Nesse período, a esposa e os filhos também ajudaram bastante, se sensibilizaram, a sociedade se sensibilizou, tinha gente que ia lá caminhar só simplesmente pelo fato de eu estar caminhando. Eu nunca conheceria essas pessoas se eu estivesse correndo, porque elas não corriam, elas caminhavam, e aí viram eu caminhando, eu estava lá. Então, a caminhada e a corrida eu vejo como uma excelente terapia para você desenvolver maior controle emocional para lidar com os teus desafios durante o dia a dia, porque o dia a dia é frenético, é problema atrás de problema e sempre vão existir problemas. A questão é como você reage diante dos problemas que você enfrenta na tua vida. E às vezes a gente precisa sair dessa bolha para entender o quanto a gente está preso nela, né? E a gente se acostuma. Ou eu vim com tudo que é bom e com tudo que é ruim. Com tudo que é bom e com tudo que é ruim. A gente se adapta ao meio. Eu chegando aqui em São Paulo, eu tô morando no interior, né? Chegando aqui em São Paulo, eu lembrei da época que eu vinha para cá 3, 4 vezes por semana dirigindo. Eu acostumei a ficar no trânsito 2h30 pela manhã, 2h30 à tarde, 5 horas da minha vida no trânsito, e para mim era normal. Hoje eu cheguei aqui e falei assim, meu Deus. Que isso? Que coisa, eu estava acostumado com isso aqui, porque faz parte da nossa vida, faz parte do que você está construindo. Você quer quer construir algo, você vai enfrentar aquilo ali para você passa a não ser uma adversidade, passa a ser algo natural e você se acostuma com isso. Eu quero entrar um pouco nessa tua rotina, mas antes, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu fico pensando você lá na IBM, quando você decidiu que você ia fazer esse negócio. Te deu uma coceira? Você chegou a compartilhar com algum colega de trabalho? Vamos lá no cafezinho da IBM?
Eu vou te contar uma ideia que eu tô na cabeça. Você chegou a compartilhar Não. e alguém chegou pra você e falou assim, Hugo, cara, eu adoro você, você é um amigão aqui, um brother aqui da empresa, a gente trabalha junto. Uhum. Cara, você tá batendo meta, você tem família, filho, etc e tal. Cara, faz terapia, vai ver isso, você tá precisando, né? Dá uma mudada assim de cenário, faz uma viagem, tira umas férias, Hugo, porque acho que assim, você não tá legal. Essa ideia me parece... Você chegou a falar isso com Não. alguém? Com ninguém. Com ninguém. Foi um sofrimento solitário. Porque primeiro você se questiona e você naturalmente já pensa, será que eu tô ficando maluco? Não é possível. Eu investi meu tempo e meu dinheiro ao longo de 22 anos para construir o que eu construí até agora, eu simplesmente estou querendo chutar isso pro alto. Então você se questiona primeiro se você não tá ficando louco. Foi os momentos que eu acho que eu tive mais contato com Deus, conversa comigo mesmo, do tipo, meu, e é isso? O que que tá acontecendo comigo? Eu tô tendo um processo de burnout, o que que tá acontecendo? E aí você vai vendo, vai estruturando e tudo. Então, eu não conversei com ninguém da empresa, nem depois que eu pedi demissão, ninguém sabia. Eu fui conversar, obviamente, com a minha esposa primeiro, e aí ela falou, você tá ficando louco. Ela mesma pensava, o Hugo tá passando por algum processo. Eu lembro que eu contei pra ela na praia, depois que eu tinha pedido demissão. Na praia. Imagina Na que você tem praia. quantos filhos? 2. Você tem 2 filhos, eles deviam estar na água brincando. Não, eles Aí nem você foram. aproveitou aquele... Ah, não, vocês Ela, foram só... ela me convidou para um Entendi. congresso de dermatologia e eu Tá. dei essa Que notícia legal, para ela. aposto que ela aproveitou muito o Ela congresso. ficou muito feliz, imagina, né? Então estamos lá na praia, eu falei assim, amor, preciso te falar um negócio. Pedi demissão. Como assim? Já tinha Você pedido? pediu demissão sem falar comigo? Falei, pedi. Por quê? Você ia aprovar? Não ia. Meu pai ia aprovar? Não ia. Meu sogro ia aprovar? Não ia. Imagina o sogro. Quem que iria concordar com uma situação dessa? Inclusive no livro eu retrato aqui o dia que eu compartilhei com meu sogro, minha sogra e meu cunhado, tava todo mundo na mesa e eu só lá falando que ia fazer o projeto. E ali o bicho pegou. Mas enfim. Então, a primeira pessoa que eu falei foi ela. Obviamente ela ficou muito preocupada, não concordou, se sentiu traída, obviamente, porque a gente construiu uma relação de confiança ao longo do tempo. E eu, de repente, tomei uma decisão unilateral. Você tinha medo do julgamento dela? Eu tinha receio porque eu já estava com as coisas estruturadas. Eu já tinha visualizado quem eu gostaria de me tornar. A visão você tem. Porque quando você enxerga alguma coisa, você enxerga com isso aqui. E quando você tem, fica inevitável também. Né? E as pessoas, elas olham o que você quer fazer com os olhos delas. Claro. Com as crenças delas, com o conhecimento delas. E eu falei assim, cara, o Amir Klink fez o que ninguém acreditava, virou escritor, palestrante, empresário. O Nins Dai fez aquele negócio lá, poxa, apareceu numa série da Netflix, o cara criou uma empresa, tá disso. Eu vou usar a maratona para empreender na minha vida. Ninguém vai acreditar. Então, e eu já visualizava quem eu queria me tornar. Se eu dependesse do ok das outras pessoas, do meu chefe, dos colegas de trabalho, o que eu ia fazer? Eu ia desistir. Eu ia abandonar a ideia por também acreditar que seria uma grande loucura e que não ia dar certo. Por isso você deixou tudo tão assim fechado. Por isso que eu sofri calado sozinho. E por isso que eu precisava de uma psicóloga, porque era com a psicóloga que eu me abria, porque aí é uma pessoa independente. E aí você extravasa, você solta e aí você reflete e aí é isso. Então eu preciso fazer mais isso e isso. Aí me estruturei. Estruturei as ideias e falei, é isso que eu vou fazer. E não adianta ficar pensando muito lá na frente no 365. Eu vou ter que viver um dia de cada vez. E por mais que receba críticas, por mais que receba julgamentos, eu vou ter que abstrair isso aí, me isolar e com o tempo o resultado vai dar as devidas respostas para as pessoas. Você falou do teu projeto na hora de pedir demissão. Você pediu demissão para quem? Eu pedi demissão para minha chefe direta. Ela estava saindo de férias, Débora. E ela falou, Hugo, eu gostaria que você cobrisse minhas férias. Já tinha feito isso antes. Aí eu falei assim, e eu já estava postergando essa conversa. Eu já deveria ter tido essa conversa com ela na semana anterior, porque eu já tinha uma pessoa para colocar no meu lugar. E essa pessoa... Óbvio, ninguém sabia, né? Então essa pessoa, como não sabia, já foi se movimentando, já negociou uma movimentação interna. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, o mundo tá
tá rodando e eu tô parado sem tomar decisão, eu preciso decidir. Aí ela, pum, preciso que você cubra minhas férias, eu preciso conversar contigo. Fizemos uma conferência, vamos abrir o vídeo aqui. E eu Ela preciso tava falar onde? na casa dela. Mas ela tava brasileira? Ah, bom, Brasileira. Débora, sim. Isso, e aí ela falou isso e eu falei, olha, eu agradeço a confiança, eu sou muito feliz por tudo que a gente está construindo aqui, mas eu preciso comunicar que eu quero me demitir. Quero pedir demissão. Ela assustou, imagina, Você tá indo pra ninguém onde? na empresa imaginava que eu poderia pedir demissão pelo nível de entrega que eu tinha, pelo resultado que eu estava gerando e tudo mais, e de repente, mas por que você está pedindo demissão? Olha, fique tranquilo, eu não vou para nenhum concorrente, eu não vou fazer nada relacionado à tecnologia, é um projeto pessoal, ainda não posso te dizer o que é, mas é um projeto pessoal e é uma decisão definitiva, não precisa fazer nenhuma contraproposta, porque não tem volta. Eu vou cumprir o aviso prévio, 30 dias. Eu já tenho 3 indicações aqui de nomes para me substituir. E é isso. E ela? E aí ela ficou Meu mundo caiu. Ficou pasma. Tanto ela deu uma entrevista, inclusive uma das reportagens que a gente fez pro Domingo Espetacular da Record. E eu falei assim, topa fazer a entrevista, veio falar aí como é que foi. Ela fez, falou. Legal, parceira, né? Parceira. E conversei com o presidente da empresa também, tudo. Saí super bem. Adoro a IBM, a Kyndryl, depois virou Kyndryl também. Sou muito grato por tudo que eu construí, vivi lá, aprendi demais. Mas eu acho que chegou o momento de um novo ciclo. Então foi assim esse processo. Falando do novo ciclo, me transporta para a tua disciplina do dia a dia do 365. Como é que era acordar, ou de repente já começava na hora de dormir? Uhum. Acordar, exatamente a tua agenda do dia, como é que isso funcionava? Eu acordava mais ou menos 4h30 da manhã. Aliás, eu precisei criar uma rotina que impactasse o mínimo possível a minha família, porque já estava impactado. O despertador tocava 4h30 da manhã. As crianças estudam na parte da manhã, então o transporte passa na frente da minha casa às 6h20. Então eu acordava 4h30 no verão, no inverno eu acordava umas 5h20. Meia hora eu fazia minhas coisas, me preparava, trocava de roupa, vestia meu uniforme. Seu uniforme que é o quê? Era uma bermuda, camiseta, manguito para proteger do sol, filtro solar, boné, meião, tênis. Esse era o meu uniforme de trabalho. E come ou bebe o quê? Ou Aí eu nada? levava uma mochila de hidratação, colocava 1,5 litro de água. Água só. Levava uma pochete aqui, imagina, era uma visão do inferno. Não tinha nada dessa visão dos corredores de provas aí, que Sim. vão com as roupas tudo bonita, tudo combinandinho. Cara, eu tinha uma pochete aqui, porque eu precisava levar minha alimentação, eu precisava ser independente. Sim. Então eu levava os géis aqui, rapadura, bananinha, mel, levava o isotônico às vezes, colocava água também. Só que eu não podia levar toda a água, eu tinha que abastecer ao longo do trajeto. Então eu falei, vou definir um trajeto único, todo santo dia eu vou fazer o mesmo trajeto. Poxa, vai ficar monótono e não sei o que. Não, a cabeça já vai saber a dificuldade que vai encontrar. Tem os pontos de parada, porque em 365 dias você vai ter dor de barriga várias vezes. E tem também os pontos de reabastecimento. Eu precisava pegar mais água, porque não daria para levar toda a água. Então, eu levava a minha água, consumia em torno aí de 2,5 litros, 3 litros por maratona. Então, eu tinha que reabastecer. E consumia 80 a 90 gramas de carboidrato por hora também, que era o consumo de energia, gera energia rápida, né? E tinha música nisso? Não tinha música, porque eu corria na rua, então eu precisava ouvir tudo que estava acontecendo ao meu redor. Carro, subia, descia a calçada, corria perto da sarjeta, e também a própria interação com o público, porque já como o projeto era para inspirar pessoas, eu tinha que estar acessível, eu tinha que me fazer ser visto. E quem registrava isso? Eu registrava e depois surgiram muitas pessoas, amigos. Com uma câmera, uma GoPro, alguma coisa simples, né? Foi com celular mesmo. Eu postava, registrava e muitas pessoas surgiram ao longo do caminho e quiseram fazer parte da jornada, criei um time de staff. Então eu tinha equipe profissional, os profissionais. É o Forrest Gump mesmo, que as pessoas iam se juntando ali. Iam se juntando. Então desde o início começaram a aparecer pessoas interessadas em acompanhar. No início os curiosos, né? Vamos ver até onde esse cara vai quebrar. Não vai conseguir, não vai durar 3 dias. E você anunciou o 365 antes de fazer? Eu anunciei. Ou seja, você também tinha essa pressão de que assim, eu preciso entregar. Primeiro você assume o compromisso. Você cria um problema. Aí depois você resolve o problema.
Então eu assumi um compromisso público, assumi compromisso com uma série de profissionais, com instituições, com assessoria de imprensa. Eu falei, vou precisar de uma assessoria de imprensa. Onde isso vai parar? Então eu preciso de alguém que saiba já lidar com esse segmento. Aí, equipe para ajudar com redes sociais. Então, imagina, eu era um executivo de tecnologia, formação em segurança da informação, ou seja, minha vida era restrita, eu não abria para rede social para ninguém, eu tinha meia dúzia de seguidores, porque parente, amigos. De repente, eu decido que eu quero fazer um projeto público de inspirar, de gerar inspiração, e aí eu tenho que mudar completamente a minha chave mental. Em vez de não compartilhar a informação, eu tenho que abrir a minha vida completamente. Então isso para mim foi um grande desafio, continua sendo. Eu não curto muito ficar criando muito conteúdo na rede social. Você é um cara mais discreto, vamos dizer assim. Eu sou mais discreto, mas eu sei que hoje eu preciso fazer isso. Preciso, sem dúvida. Até porque assim, você é amparado por todos esses estudos científicos, etc, etc. Então isso traz uma robustez para o teu projeto. Sim. Mas ao mesmo tempo, você não depende 100% dele. Exato. Porque com a internet, você contando a tua história, talvez diferente do Belga. O Belga, quando foi 2010, não tinha. Não rede social nesse nível. Você tinha rede social, mas não nesse nível. Exato. Né? Onde todo mundo pode acontecer. Isso está documentado em rede social. Isso tem um suporte, vamos dizer assim, de tirar esse middleman aí, essa pessoa que fica no meio do caminho de forma facilitada, né? Exato. Mas voltando para aquele negócio, então 4h30 da manhã você botava toda aquela roupa, a tua comida, a tua bebida, etc e tal, e ia correr. Você voltava a que horas? Você voltava para casa? Eu liberava as crianças na van, 6h20, começava a correr 6h30, 6h40. 11h30 eu tava em casa. Entrava na banheira de gelo todo santo dia, no verão ou no inverno. No inverno não precisava colocar gelo porque já estava gelado, né? E aí entrava no gelo, o gelo faz parte do processo de recuperação muscular, é um anti-inflamatório natural. Fazia reposição de nutrientes ali, suplementação, almoçava com os meus filhos todo santo dia, algo que eu não conseguia fazer quando eu estava no mundo corporativo. Participei muito mais da vida dos meus filhos nesse período de lá para cá, porque aí na parte da tarde eu liberei minha esposa de outras atividades de família. Eu assumia esse papel, então eu levava para cá, levava para lá, levava para o balé, buscava aqui, levava na catequese, etc. Então eu acabei sendo mais presente de certa forma. Principalmente nesse momento aí, 12, 11 anos da vida deles, que é um momento ainda de formação, de caráter e tudo mais. Então foi benéfico essa parte também. Claro. E aí, na parte da tarde eu tinha minhas responsabilidades familiares ou do projeto, reunião com o nutricionista, fazer fisioterapia e tudo mais. À noite a gente jantava umas 8 horas, ficava com a família até umas 10 da noite, dormia por volta das 10, 10 e meia. Durante o dia, reposição nutricional. Reposição nutricional. Comida normal, não. O que mudou dos teus hábitos alimentares? Normal. Quatro alimentações por 4 refeições no dia, pré-treino, que aí eu comia pão ali, tomava um suco de uva integral, comia banana, mel e granola. Almoço, prato de pedreiro mesmo, 850 gramas ali de comida. Jantar, idem, mesma coisa, e um lanche à tarde. Eu lembro na época de uma Olimpíada, não sei qual era, no auge ali de Michael Phelps, etc e tal, que o pessoal falava do índice calórico, do consumo calórico, perdão, do dia a dia do cara. E, se não me engano, eram 12.000 calorias. Você tem uma ideia mais ou menos do teu consumo calórico? 6.000. 6.000. Consumia 6.000 e gastava 6.000. Que já é muita coisa. Então, assim, eu emagreci 6 quilos ao longo de 365 dias, sendo que eu passei por 3 quadros de diarreia. O maior deles levou 5 dias. Em 5 dias eu emagreci 4 quilos. Esse foi o teu pior perrengue do ponto de vista de saúde, não? O pior perrengue foi a pubalgia. Foi a pubalgia. Foi, porque aí ali foi trash mesmo. Ricardo, desculpa te perguntar, mas assim, você com diarreia, correndo 42 km, como é que faz? Vai pro meio do mato e limpa com folha de bananeira? É por isso que ter o trajeto único todo dia era benéfico, porque tinha muitos pontos de parada, era o posto de gasolina. Isso que eu ia te perguntar, você já era amigo dos frentistas? Padaria, eu falei assim, moça, ó, banheiro, lá no fundo, entrei. Jardim Botânico, virou um ponto de parada, meu corpo se acostumou, se condicionou. Cara, impressionante. Eu levava 6 quilômetros para chegar até o Jardim Botânico. Na hora que faltava 500 metros, já dava uma dor de barriga. Olha só. E eu entrava e pum, condicionou. E então tinha isso. Agora com diarreia, você faz inúmeras paradas. Era 5, 6 paradas por dia numa maratona. E aí depois continuava. E reposição, água, hidratação o tempo todo. E o que eu descobri? Só descobri isso no último quadro de diarreia.
que todas as diarreias que eu tive foram por questões emocionais. Ah, é? Não foram por alimentação. Eu achava que era alimentação, porque eu tinha comido algo diferente, etc. Eu, disciplina absurda, não vou comer mais nada fora, só em casa. Aí, na última vez, eu falei, cara, eu tive um estresse com a minha esposa, a gente discutiu por causa de alguma coisa, e eu estressei. No dia seguinte, pum, e no outro dia, foram descargas emocionais que aconteceram e proporcionaram isso. Tanto é que o pior quadro de diarreia que eu tive foi próximo do Natal, porque nas férias de julho eu tinha ido para casa do meu sogro e lá eu compartilhei o projeto e gerou um baita de um estresse, a gente teve uma discussão feia. E no Natal eu voltei para lá para passar o Natal. Então a minha cabeça ficou remoendo aquele episódio durante muito tempo. E como eu fui passar o Natal de novo na casa dele, Você ia reviver mentalmente eu tava me pressionando porque ia estar naquele ambiente, num ambiente que, poxa, acabou gerando uma discussão lá atrás, por mais que a gente tenha um bom O relacionamento. cara tava preocupado com a filha dele, com os netos Ele dele. tava, o que é perfeitamente compreensível e Claro. natural, e Sim. qualquer um de nós faria a mesma Sim. coisa. Um avô tá preocupado com a filha e com os netos. E aí eu falei assim, cara, eu preciso passar por isso. E aí foi que eu descobri que era um fator emocional. Olha só. Então, dias assim, de sofrimento emocional e também de certa dúvida, em algum momento que essa dúvida também bate. Batia né? o tempo todo, e aí? O que vai acontecer? Agora, você não estava correndo na Suíça, né? O Brasil não é a Suíça. Imagino que Uhum. na Suíça também, pra você ficar correndo por aí na rua, também não deva ser a coisa mais Nossa. tranquila do mundo, mas enfim, imagino que seja talvez, em alguns aspectos, Uhum. mais tranquilo que aqui. Você teve situações de perigo fazendo isso? Sim. Você pode Eu compartilhar? corria na rua, então várias vezes passava um caminhão perto. Então tinha o risco sim de ser atropelado, mas eu tomava alguns cuidados. Onde eu percebia que tinha mais perigo, eu subia para a calçada, corria na calçada. Em vários momentos corria na sarjeta. A lesão que eu tive, a pubalgia, que foi a pior delas, foi porque o trajeto que eu defini, na maior parte, 65%, eu fazia curvas no sentido horário. Então você Então, sobrecarregou eu sobrecarreguei a minha perna direita, que ela com o tempo ficava um pouco mais baixa que a esquerda, por eu estar correndo ao lado da sarjeta. Claro, você estava desnivelado, né? Então, o esforço repetitivo ao longo Porque de isso já dá, pra 140 quem dias. caminha na praia, percebe muito isso, né? Aham. Quando você caminha por muito tempo na praia, você tem um certo desnível Sim. ali, porque você tá com o pé na água, o outro fora, Uhum. isso começa a já causar um tipo de incômodo de dor, era mais ou menos isso Era que você mais ou estava menos passando. isso. E aí o problema foi ocorreu no dia que eu fui correr na praia, porque a família viajou. Qual o impacto que teve no meu dia a dia na minha família? Eu não podia viajar com eles viagens longas. Foram 2 viagens longas em um ano que eles fizeram e eu não pude ir. Foram para Argentina, eu fiquei. Quando eles voltaram, puxa, eu me cobrava. Pô, não tô presente. Vamos pra praia. Fomos pra praia, eu conheci ali Guaratuba, depois da Riviera, litoral de São Sim. Paulo. Vou correr na areia da praia. Corri os 42 quilômetros. Resultado, lesão na virilha, que já vinha sendo sobrecarregada em virtude do volume. Nesse dia estourou. E aí foi daí que surgiu a lesão. Então, esse foi o principal perrengue. Tive as diarreias, tive lombalgia, tive fascite plantar desde a 120. Então, tive que conviver com isso. Foram obstáculos. E quando a gente transporta isso para o nosso dia a dia, da nossa vida, quantos obstáculos a gente não enfrenta para construir a nossa carreira, para, enfim, construir a nossa história? E quantas vezes a gente desiste Sim. diante de obstáculos? Você me falou do dia em que isso foi criado, né? O da Uhum. inspiração e do start de tudo isso. Aham. E quando você, entre aspas, milagrosamente entrega esse projeto, como é o dia seguinte? Porque assim, você se arranjou um problema Uhum. para correr atrás. E aí não dá para não entregar. Passou Sim. na TV, olhou Sim. no olho do sogro, da esposa, dos filhos, os amiguinhos dos filhos comentam, os papais nas festinhas, as Sim. mamães. Não é assim. É sim. O grupo de WhatsApp, né? Porque tem o grupo de Exato. WhatsApp, o grupo paralelo do grupo de WhatsApp, Exato. o comentário geral da cidade e tudo mais. Muito bem, aí você entregou. Uhum. Como é que fica o dia seguinte? Porque assim, tem para você e agora, Sim. tem o alívio, a realização, aquele que você falou, adrenalina, Exato. e aí tem o e agora. E imagino que também essa comunidade fica assim, e agora o que que o Hugo Vai fazer. vai aprontar? É. Porque assim, tudo bem, ele entregou Vai a tal voltar do... pro mercado. aquela sensação de vitória, levanta o Uhum. troféu, festa, campeão, tudo mais, etc. Guinness Então, e no Book. dia seguinte? Como é que é esse dia seguinte? O dia seguinte foi bem complicado, no sentido do tipo, bateu e agora?
E aí, quando eu percebi que poderia desenvolver algum processo depressivo, porque o corpo estava inundado de endorfina e tudo mais, eu comecei a escrever o livro. Mudei a chavinha mental, falei, deixa eu me concentrar em um novo projeto. Eu queria virar escritor, então vamos escrever o livro. Quero entrar no mercado de palestras, então vamos começar a fazer contatos. Então, antes mesmo de terminar as corridas, já surgiram alguns contatos para fazer palestras. Eu não tinha técnicas ainda de palestrante, apesar de ser executivo, de Trabalhar com área vendas. comercial, trabalhar com vendas, de ter uma certa desenvoltura na comunicação, não tinha as técnicas necessárias de palestra. Falei, eu preciso estudar. Então, eu já entrei num curso também de oratória para palestrante. E aí comecei a dar as primeiras palestras, e aí com o material que eu tinha, que eu mesmo criei, sem muita identidade visual, mas aí você tem que começar a dar o primeiro passo, e aí você vai melhorando. E aí com o tempo, o mercado foi entendendo, ou virou palestrante, ou vai lançar o livro, ou como é que tá o livro, aí faz o lançamento do livro, aí faz participação, e leva junto nas palestras. Agora estou lançando um programa de mentoria. Então, as pessoas foram entendendo. Muito dos meus seguidores queriam que eu continuasse postando corrida. Só que eu tinha terminado o projeto. Sim. Aquele boom, de repente ele Claro, acaba. porque os teus seguidores, eles acabam vivendo um pouco da tua história. Vive. E agora, eu vou consumir o quê? Que nem aquela série que você estava maratonando, você fala assim, pô, isso entrou na minha vida, agora eu faço o quê? Exato. E aí, putz, eu não tinha mais como manter esse engajamento, porque eu não podia mais correr, eu tinha que estar em repouso. Então, eu fui tocando aquilo que eu estruturei como um projeto de vida. Foram 4 anos. Eu falei, eu preciso construir a minha história em 4 anos. É o dinheiro que eu tenho, vai durar 4 anos. Eu preciso, em 4 anos, começar a gerar uma nova fonte de renda e construir uma carreira sólida. Vou conseguir? Não vou. Primeiro ano, projeto propósito, corri. Terminou. Segundo ano, estruturar a minha carreira como escritor, palestrante, mentor, empresário. Então, vamos dar palestra, vamos escrever livro, vamos montar mentoria. Fiz. Ano 3, que é o próximo, que é esse de 2025. Correu o Projeto Américas. Já eu falo para você o que é. E ano 4, consolidação da nova carreira. O Projeto Américas vai ajudar a consolidar a nova carreira. Então, eu pretendo me tornar um dos principais palestrantes do país. Quero lançar, esse é o primeiro livro, quero lançar mais livros. E a partir daí, e usando inclusive a atividade física como ferramenta de transformação que eu usei na minha vida, eu quero usar na vida das pessoas, que eu acredito que isso traz um benefício enorme, não só física, mas mentalmente. Então eu decidi fazer isso da minha jornada. Então, internet, queria que eu falasse de corrida logo após o projeto. Galera, não consigo falar mais de corrida, agora eu preciso focar no próximo passo da minha jornada. Então, o engajamento nas redes sociais fez isso aqui, ó, despencou. Mas agora com o Projeto Américas vai voltar e você vai ver, vai explodir. Falando de Projeto Américas, que já está começando a dar um pouco de faniquito, como diria minha avó, de angústia, que negócio é esse que eu já estou começando a desconfiar o que é, me conta. Eu pretendo me tornar, com o Projeto Propósito, eu entrei no Guinness como recordista mundial de maratonas consecutivas. Olha só. O belga não registrou, depois teve um britânico que fez, teve um espanhol que fez 607. Não registrou também. 607. 607 maratonas consecutivas. Um espanhol, Ricardo Abad. Mas tá vivo. Tá vivo. Não registrou porque faleceu. Deus me livre. Não, tá vivo. Tem uma belga também, que acabou de concluir, de 31 de dezembro, a Hilde. Inclusive, aqui no Brasil, noticiou bastante o feito dela. Ela correu 366 maratonas em 366 dias. Segunda mulher. Teve uma antes dela, a Net, que fez isso lá atrás também. E eu falei, já que eu vou fazer essa maluquice, será que é possível registrar no Guinness? Deixa eu entrar no Guinness e ver qual que é o recorde de maratonas. Isso antes de começar a correr. O recorde era 59, de um italiano. Depois virou 82 de um indiano. Eu registrei e falei, vou fazer 366. Tá aqui, vou fazer no dia tal. Dia 28 de agosto de 2023 eu vou concluir. Vou fazer isso por esse propósito, etc e tal. O Guinness me respondeu, falou, ok, tá aceito. Você precisa coletar essas evidências aqui. Milhões de evidências. Vídeos, fotos, notícias, relatórios de testemunhas, fotos e vídeos do início, do meio, do fim. Mais difícil que cadastro de fornecedor da empresa. Tanto é que eu demorei um mês para enviar todas as informações. Imagino. 8 meses depois ele respondeu e tá meu nome lá, a bandeira do Brasil, recordista mundial de maratonas no Guinness. Parabéns, cara. Agora conta do Américas. E aí do Américas eu pretendo me tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas. Toda a extensão das Américas. Toda a extensão das Américas, saindo de Prudhoe Bay, no Alasca, lá na latitude 70, lá em cima,
descer, atravessar Canadá, Estados Unidos, América Central, entrar no Brasil e até Ushuaia, no extremo sul da Argentina. Você sai de lá no verão do Alasca? No verão do O Alasca. que é o verão no Alasca? 25 de maio. Vai Vai de dar temperatura em torno de uns 3, 5 graus. O verão no Alasca é 3, 5 graus. Não, chega a uns 15 graus. Chega a 15. Mas é quando vai mais para dentro de junho e julho. Só que eu não posso esperar tanto. Eu vou ter que começar ali. Porque também tem o resto do trajeto. Exato. Eu preciso começar no verão lá para terminar no verão aqui. E se acontecer algum imprevisto nesse meio tempo, eu tenho ainda uma margem de manobra. Então, se eu começar lá no final de maio, eu consigo concluir, a expectativa é concluir em janeiro de 26. Ou seja, daria 8 meses e 10 dias e 15 dias. 250 dias, correndo 90 km por dia. 90 km por dia? 90. Hugo do céu, bebe água. Já vai tomando água aqui, pelo amor de Deus. Tô O café com sal. Diz que hidrata. O Olivier aqui falou que era, quando ele tinha ressaca, ele tomava... Eu tomava um cafezinho sempre na pausa das maratonas. Exatamente. Agora me fala uma coisa. Do ponto de vista documental, como é que é o desafio de você passar país a país? Não, visto americano eu já tenho. Para entrar no Canadá, só um formulário eletrônico que eu já mais fiz. Tranquilo. Mais tranquilo. Tranquilo. No México também. Nos outros países, tem acordos com o Brasil, não precisa de visto. Você só apresenta o passaporte ali, você entra, tem alguma taxinha ou outra que você paga. Então, o mais complexo é os Estados Unidos. Então, a equipe que eu estou formando são pessoas que precisam ter o visto americano. Para entrar no Canadá e no México é mais fácil, nos outros também. Que equipe te suporta hoje e você tem empresas por trás disso? Eu não, patrocinadores não, estamos no processo de captação, conversando com empresas. Inclusive divulga aqui, peço importantíssimo, super legal. É um projeto que vai dar uma repercussão global. O propósito desse projeto é falar principalmente sobre a saúde mental. Né? O Brasil é o país mais depressivo da América Latina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 15 milhões de brasileiros. E isso só tem a tendência a aumentar em virtude do mundo que a gente vive, né? Da sociedade que a gente vive hoje, essa corrida pelo dinheiro e as empresas cada vez mais focadas no lucro. Por isso que a gente quer pegar, a pegada é uma pegada mais de propósito mesmo, né? Parte da arrecadação que a gente fizer com as minhas mentorias vai ser revertido para instituições que ajudam na questão de saúde mental, seja combate à depressão, suicídio ou transtornos mentais. A gente vai aproveitar para fomentar cada vez mais a atividade física como ferramenta de transformação. Então, eu vou atravessar os Estados Unidos inteiro correndo. É um país que está extremamente obeso. Então, a gente vai gerar um baita do engajamento para as pessoas saírem do sofá, saírem do sedentarismo mesmo e adotarem novos hábitos. É por isso que eu lancei o desafio 21 dias, que é isso. Sair do sedentarismo e começar a adotar novos hábitos. Quando você vai fazer palestra em empresa, o que o pessoal mais te pede? Ou o ângulo que eles buscam quando te abordam? Por exemplo, um RH, um CEO de uma empresa, ou de repente um executivo de uma área específica? Depende muito da temática e do tipo de palestra. Tem palestras que é de CIPAT, que é de segurança, saúde e bem-estar. Tem palestras, convenções de vendas, aí o foco mais é em produtividade, resultados, superação, obstáculos, né? Pedem muito sobre a questão de disciplina, né? Disciplina no dia a dia. E é fundamental para a gente atingir os nossos resultados. Então depende muito do momento do cliente, do tipo de mensagem que ele quer que eu reforce, porque naturalmente na minha palestra, no storytelling todo, passa por N situações que as pessoas naturalmente fazem reflexões sobre a própria jornada. Então, poxa, o Hugo era assim, de repente ele tomou essa decisão, ele enfrentou esse tipo de obstáculos, esse tipo de dúvidas, esses medos, ele se preparou mentalmente dessa forma, ao longo dessa jornada ele enfrentou esses desafios também, esses problemas, e aí, um dia de cada vez, com esse tipo de disciplina, com esse tipo de rotina, esses hábitos, ele foi lá, se superou e gerou esse tipo de resultado. Então, eu falo muito sobre metas, sobre planejamento, sobre você se preparar mesmo para o que você tem que, para os desafios que você tem que enfrentar, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Então depende muito da palestra. Faço palestras em convenções, faço palestras de vendas, faço palestras em CIPAT, faço palestras diversas. Quando você olha para trás do dia que você pediu demissão, eu sei que é pouco tempo, mas você consegue já encontrar um ambiente corporativo diferente? Ou a gente ainda continua muito doente? Não, eu acho que muita coisa está melhorando. Empresas mais conscientes, RH também muito consciente da necessidade de ter uma melhor qualidade, proporcionar uma melhor qualidade de vida.
E eu vejo que essa tem sido uma função do RH, porque o resto da empresa é produtividade e resultado. E tem que ser porque o mercado é uma selva. Claro. E o RH está ali, buscando alternativas para fazer com que aquelas pessoas tenham uma saúde emocional balanceada para poder entregar os resultados. Então, vem outras empresas e colocam programas de Gympass, eles patrocinam corridas. Então, a corrida teve um boom enorme no Brasil e no mundo, né? O volume de pessoas vindo para a corrida, porque você acaba associando, a empresa acaba associando o nome dela com algo positivo. Inclusive em grupo, né? Porque você socialmente tem um fator especial também, porque assim, você começou correndo sozinho, imagino hoje que você tem um grupo que te acompanha, etc e tal, e as empresas hoje estão fazendo também grupos de corrida, onde as pessoas também se associam num ambiente completamente diferente do empresarial. E a cabeça do executivo, principalmente o cara de vendas e de negócio mesmo, ele também tem que fazer parte desse movimento, porque é saudável. Uma pessoa que pratica atividade física vai gerar muito mais resultado. Então você precisa de gente que seja alta, entre aspas, na empresa, que seja sponsor também desses projetos, senão... E o que eu sentia quando eu estava como executivo, eu não compartilhava muito que eu praticava atividade física, porque era visto, muita gente olhava e falava assim, tá lá, tá trabalhando, tá praticando atividade física, ou tá fazendo coisa errada, tá tirando tempo do trabalho, disso, daquilo. Ainda tem muita crítica, muito disso, daquilo, muita inveja. Cara, abstrai isso, deixa falar, vai lá e pratica a sua atividade física e entrega o resultado. A tua melhor resposta é o resultado que você vai entregar no final do mês, no final do quartil, no final do ano, superando as tuas metas. Boa. Mas quando você vai começar, qual a primeira dica que você dá? Porque assim, caminha. Primeira dica é, começa devagar. O primeiro passo, o passo mais importante é o primeiro. Né? Me pergunto, inclusive é tema de palestra, cara, qual foi o momento mais importante ou decisivo? Cara, foi eu ter tomado a decisão lá e construído essa jornada e dado o passo 1 do dia 001. Você quer começar a cuidar da tua saúde física e mental? Começa devagar, pequenos passos, começa caminhando. E aí, naturalmente, aos poucos, teu corpo vai se desenvolvendo, tua condição cardiorrespiratória vai melhorando, vai tornando isso um hábito, daqui a pouco você vai se superando e vai melhorando a tua performance. Não vai querer já de cara já fazer uma prova, ou vai jogar o futebol de final de semana. Você vai se lesionar, você vai se frustrar, você não vai gostar, não vai curtir, vai perder a vontade. Começa devagar. O nosso público aqui adora dicas, por exemplo, de livros ou coisas para se inspirar. Quando eu soube que a gente ia bater esse papo, me lembrou muito de um livro que eu li nas férias do David Goggins. Aquele cara marine, americano, é um cara que é um super-homem. Né? A história do cara é impressionante, a gente não vai dar spoiler aqui, mas vale a pena ler o livro dele. Esqueci o título dele em português. Nada pode me ferir. Nada pode me ferir, exatamente. Porque a história pessoal do cara já é ultra complicada e o cara transformou esse limão, o mais azedo do mundo, numa limonada, de fato. O cara é um negócio impressionante. Então as pessoas devem seguir também nas redes sociais, porque é um cara famoso. Muito ativo, super famoso. Que dicas de livros também você dá para se inspirar para alguém que quer seguir de alguma forma esse caminho? Seja maratona, seja qualquer tipo de esporte, ou pelo menos criar hábitos saudáveis no seu dia a dia. Olha, eu me preparei usando uma série de livros, mas alguns que eu vou recomendar aqui. Disciplina e Liberdade, do Jocko Willink. Willink é um ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos. Eu já anotei aqui o Milagre da Manhã e o 14 Picos. Milagre da Manhã. Então esse é o Disciplina? Disciplina e Liberdade. A disciplina pode te levar a lugares onde você jamais imaginou chegar. Essa é uma frase minha, não está no livro, mas eu acredito fortemente. A disciplina te leva a lugares onde você jamais imaginou chegar. E esse livro dele me ajudou muito no estabelecimento de disciplina. Correr, do Drauzio Varela. Sim. Muito bom. Tem uma série de dicas ali, importantes, para quem quer começar a correr. Indico também o meu livro. Claro, dias de chegar nele. Mostra ele aqui, ó, nessa câmera. Projeto Propósito. Nunca é tarde para escrever uma nova história. Isso, aqui não fala apenas de corrida, mas daqui você vai tirar muitos insights para começar no mundo da corrida e insights para a vida também, né? Quantas páginas tem esse livro, Hugo? O projeto tem 366 páginas. 366 páginas. Ele conseguiu fazer um livro, inclusive, você vê.
O livro de 366 páginas, 366 dias que ele correu a maratona. O brasileiro não gosta muito de ler, quer assistir mais a tela, mas eu vou te falar, quando você começar a ler esse livro aqui, você não vai querer parar, porque tem uma escrita bem gostosa. Modéstia à parte. Modéstia à parte. E tem depoimentos de todo mundo que participou do projeto, na visão deles como foi participar, recheado de fotos. Então, é um livro fácil, apesar de ter muitas páginas. Mas super bacana, super bem feito, e visualmente... Como o pessoal hoje, né, fala user-friendly, né? User-friendly. Exatamente, bonitinho. Que mais de dicas? Essas, você gosta de biografia de atletas? Eu gosto dos livros do Amir Klink, li todos, então 100 Dias Entre o Céu e o Mar. É um livro que inclusive está virando filme, né? Eu só li esse, eu queria ler outros do Amir Klink. Tem de Paraty, os livros dele, que ele conta as invernagens que ele fez lá na Antártida. Paraty foi o que a filha passou também Paraty agora, 1, não Paraty foi? 2, e a Tamara acabou de terminar. Ficou 8 meses, não foi 8 meses lá no Ártico. É uma baita de uma história também. São esses. Eu não vou te pedir dica de série, porque pelo que eu tô entendendo, você para um pouco com a série e está dormindo cedo. Não é isso? 14 Picos é importante. 14 Picos. 100 Metros, um filme também. 100 metros? 100 Metros, um filme emocionante que conta a história de um executivo que de repente ficou tetraplégico, adquiriu uma condição. Esqueci o nome da doença agora. E aí ele conseguiu fazer um Ironman. Pra finalizar, puxando a sardinha pro meu lado, quando você jogava basquete, quem que era teu ídolo? Michael Jordan. Michael Jordan, né? Michael Jordan. Você acha que dá pra comparar o LeBron James com o Michael Jordan? Ah, não dá. Não dá, né? Dá pra comparar alguém com o Michael Jordan? Não Jogando dá. basquete? Jogando basquete não dá, pra né? mim, minhas inspirações no esporte, Michael Jordan, Ayrton Senna e o Amir Klink. Olha só. Claro, no tênis, Federer... São obstinados, né? Se você pega principalmente assim, é que as pessoas acham, tem um erro de achar que o Federer, só porque ele parece muito fácil, o tênis pro cara, que o cara não treinava. Diz que é um mega de um monstro leão de treino, dedicado e tudo mais. Só como o cara parece um príncipe jogando tênis e nem parecia suar. De tanto treinar, tornou-se fácil. É o que as pessoas falavam da maratona. Parece que a maratona era fácil de fazer. Não era fácil para mim, 42 km todo santo dia, mas você de tanto treinar, de tanto fazer, você acaba fazendo com naturalidade. Eu terminava de correr os 42 km e eu conversava contigo do jeito que a gente está conversando aqui agora. E o Federer foi do primeiro desses grandes tenistas, porque hoje todo mundo mede a grandeza de jogador de tênis pela quantidade de grandes slam que ganha, né? E eu entendo esse lado e tá tudo bem. Eu não tô tendo aqui que Federer é meu preferido, etc. E tal. Principalmente eu tenho uma identificação enorme com o Nadal, por exemplo. Que eu adoro. Federer também, o Djokovic também, são gênios do esporte. Mas quando você vê a trajetória do Federer, foi o primeiro desses grandes, se não me engano, a, entre aspas, entrar em todos os torneios e querer ganhar todos. Antigamente o cara escolhia, né? Vou jogar esse, vou privilegiar esse, aquele tal, etc. E tal. A quantidade de títulos que ele tem, inclusive de campeonatos menores, é um negócio impressionante. Então, assim, o legado que ele deixa da disciplina, porque ele tá realmente no dia a dia. Sim, né? Exato. Ali jogando tudo, competindo por tudo, é um negócio impressionante. Impressionante. Sou um grande fã dele, do Nadal, do Djoko também, que tá vendo a história. E agora estamos com vários outros atletas aí. Inclusive o Brasil, né? João Fonseca, se Deus quiser. Repetir essa história. Exatamente. Torcendo muito se Deus por quiser. ele. Cara, conta um pouco das tuas redes sociais para o pessoal poder te seguir. Empresas que quiserem entrar em contato contigo, pode usar a câmera, o espaço para você à vontade. Obrigado, Fabio. Você que é empresário ou executivo, quiser fazer parte dessa jornada, será uma história épica. Hoje mesmo, inclusive, teremos uma reunião com a ESPN aqui em São Paulo para conversar sobre o projeto. Quem sabe ter um conteúdo exclusivo aí com a ESPN. Eu acredito que vai ser um projeto que vai gerar uma grande repercussão global. E que, se você quiser associar a tua marca a algo positivo, que fala sobre saúde, bem-estar, sobre superação de limites, sobre sustentabilidade, venha participar dessa jornada junto com a gente ao longo das Américas. Boa, rede social? Rede social Hugo Farias 365 no Instagram e YouTube. Hugo Farias 365. 365. Maravilha. Hugão, super obrigado, cara. Que prazer te conhecer. Foi um prazer enorme. Eu tô vendo, agora eu pude conhecer o Super-Homem, que é um negócio impressionante. A gente não pode menosprezar o tamanho da tua história, cara. Que coragem, principalmente de mudança e de cumprir com o que você se obrigou a fazer. Que acho que muito de hoje em dia tem muita promessa e pouca entrega, né? Quando a gente olha não só no ambiente empresarial, mas político brasileiro em geral. As pessoas ficaram um passo atrás em relação à entrega, pelo menos eu tenho essa impressão, e você realmente, o teu cartão de visita é o que você promete ser entregue. Umas dores aqui e acolá,
passando alguns perigos, mas entrega. Então foi um prazer te conhecer, obrigado pela tua história, está torcendo aqui pelo teu sucesso. Obrigado. Tenho certeza que vai dar certo. Manda, quando você puder, obviamente na rede social, se você deixar, a gente retransmite lá no Café com Sal para o público que acompanha e vai ver tua entrevista, poder saber das tuas aventuras aí, Américas afora, tá bom? Obrigado mais uma vez, cara. E vocês também, obrigado pela audiência e sempre o carinho de sempre aqui com o Café com Sal em sua terceira temporada. Todas as terças-feiras às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, os cortes, como vocês sabem, sempre no TikTok, no LinkedIn e no Instagram. A novidade também é que você toda quinta-feira também às 8 da manhã acompanha o Café com Sal Expresso, com respostas a perguntas que os nossos ouvintes aí, que as pessoas que nos acompanham, fazem sobre carreira. Eu terei o maior prazer em respondê-las. Mandem sempre para o WhatsApp oficial do Café com Sal, que é o 11 997 15 0018, que a nossa produção escolhe as 3 melhores perguntas para a gente responder, tá bom? Um abração a todos, abraço também ao pessoal do Life Mix e do Venturos. Até a próxima semana e tchau!